Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser uma leitura do verbete maçonaria, constante na obra Dicionário de Política, de José Pedro Galvão de Souza. Maçonaria é uma sociedade secreta de caráter iniciático e rígida organização hierárquica que visa a realização de ideais filantrópico-racionalista. 1. É uma sociedade secreta. Os maçons recusam-se a admitir que a maçonaria seja uma sociedade secreta. Pretendem-na discreta, não secreta. Não é isso que atestam os fatos, nem os documentos oficiais da organização, como aqueles que detalham seus ritos e estabelecem o procedimento de seus membros, desde o momento em que nela ingressam. Uma das obrigações básicas do maçom é guardar segredo de tudo quanto veja e ouça na loja. A propósito, a Constituição do Grande Oriente do Brasil enuncia entre os deveres dos maçons o seguinte, abre aspas, nada imprimir nem publicar sobre assunto maçônico ou que envolva o nome da instituição sem expressa autorização do grão-mestre. Artigo 4º, inciso 4. Fecha aspas. Visando garantir a obediência a essa obrigação, exige-se do neófito que faça juramento solene e sob sanção, de dar-lhe cumprimento. Nesse sentido, prescreve o parágrafo 3º do artigo 163 do Regulamento Geral da Maçonaria Brasileira, que o neófito proferirá o compromisso seguinte, abre aspas, prometo servir com honra e desinteresse a maçonaria, guardar seus segredos e cumprir as suas leis, e praticar com dedicação e sacrifício seus ideais. Fecha aspas. De seu turno, a Lei Penal da Maçonaria Brasileira define como delito de natureza leve a revelação de cerimônia, rituais ou outros mistérios, não se tratando dos grandes mistérios da ordem. Artigo 17, parágrafo 3º. E o dispositivo seguinte define como crime grave a revelação, a quem esteja impedido de o saber, dos grandes segredos da ordem. Artigo 18, parágrafo 19. No rol dos crimes graves, figura ainda a divulgação de documentos ou atos maçônicos sem autorização formal. Parágrafos 16, 17 e 18 do artigo 17 da Lei Penal Maçônica. A violação das disposições que objetivam preservar os mistérios da maçonaria acarreta sanções severíssimas. Em seu juramento, o aprendiz, que é o primeiro grau, declara, abre aspas, se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado, e o meu corpo enterrado nas areias do mar. Fecha aspas. O companheiro, que é o segundo grau, também declara, abre aspas, se eu for perjuro, seja-me arrancado o coração para servir de pasto aos abutres. Fecha aspas. O mestre, terceiro grau, por sua vez, dispõe-se a que perjuro seu corpo, seja dividido ao meio, e suas entranhas arrancadas e reduzidas a cinzas. Fecha aspas. A truculência posta nessa linguagem, ainda que metafórica, oferece a medida da importância que a maçonaria dá à inviolabilidade de seus grandes segredos, de seus grandes mistérios. Isso tudo depois de o candidato à iniciação ter prometido não professar ideologias contrárias aos princípios maçônicos e democráticos, nos termos do artigo 1º
parágrafo 1º, letra G da Constituição do Grande Oriente do Brasil. Obviamente, trata-se de uma sociedade ultra-secreta que, além de totalmente fechada para profanos, possui estrutura hierárquica rígida, cujo escalonamento se estabelece por compartimentos estanques na linha descendente. Ou seja, é vedada a um maçom de grau superior revelar os segredos do próprio grau a um maçom de graduação inferior. Na verdade, a maçonaria é uma superposição de sociedades secretas. As superiores são secretas para as inferiores, que se estruturam em 33 graus, graus simbólicos os 3 primeiros, graus capitulares do 4º ao 18º grau, graus filosóficos do 18º ao 30º graus, e graus sublimes, os 3 restantes. O grau 33 é o vértice visível da pirâmide. Acima deste grau, o mistério é total e absoluto. Segundo ponto que José Pero coloca. Então vamos, ele define a maçonaria como uma sociedade secreta de caráter iniciático e rígida organização hierárquica, que visa a realização de ideais filantrópicos racionalistas. Então ele já discorreu sobre a ideia da sociedade secreta. Agora ele vai falar da sociedade cosmopolita. A maçonaria é uma sociedade internacional, ou melhor, cosmopolita, como vem declarado no artigo 1º dos Estatutos do Grande Oriente da Bélgica. Como os maçons se consideram cidadãos do mundo, irmãos supranacionais, fica prejudicada a ideia de pátria. Ao longo da história da maçonaria, têm ocorrido fatos comprobatórios. Exemplo, as guerras napoleônicas, de que, até mesmo em face de esforço bélico entre países, os maçons, em especial os altamente posicionados de um lado e de outro das partes em litígio, se comportam como irmãos. Esse procedimento está em consonância com o proclamado pelo ritual maçônico. Assim, o ritual do aprendiz declara que a maçonaria é universal e o universo uma oficina. E ao receber o aprendiz, o venerável pronuncia as seguintes palavras, abre aspas, em nome da maçonaria universal, aceito vossa promessa. Fecha aspas. A unidade maçônica mundial mantém-se formalmente através da Confederação dos Supremos Conselhos do Rito Escocês Antigo e Aceito, cujo objetivo é permitir que as potências maçônicas espalhadas pelo mundo trabalhem de perfeito acordo e sem descanso pelos ideais da seita, mantendo-lhes os princípios e a doutrina em toda a sua pureza, com vistas a propagar, defender, respeitar e fazer respeitar esses mesmos princípios e doutrina em todo o tempo e em qualquer lugar, como estabelece, entre outras disposições, o artigo 1º do Tratado dito Confederativo, mas que, na verdade, institui expressamente uma união federativa. Dispõe, aliás, o artigo 19 deste tratado o seguinte, abre aspas, a aliança íntima e a confederação das potências maçônicas contratantes estendem-se necessariamente, sob seus auspícios, a todas as oficinas e a todos os verdadeiros e fiéis maçons de suas jurisdições respectivas. Para facilitar a integração maçônica em âmbito internacional, foi fundada em 1903, em Neuchâtel, a Oficina Internacional de Relações Maçônicas, cujas atividades ficaram aos cuidados da grande loja suíça, denominada Alpina, responsável pela publicação periódica de um boletim em várias línguas. Terceiro ponto. A história da maçonaria,
ou período mítico da história. Há historiadores maçons que pretendem vislumbrar, com evidente caráter mítico, as origens da maçonaria em tempos remotíssimos. Assim, há os que vão buscar na Corporação dos Pedreiros, chefiada por Irã de Tiro, responsável pela construção do Templo de Salomão, o núcleo primeiro da maçonaria. Irã era filho de mãe viúva, daí o cognome de Filhos da Viúva, aplicado aos maçons, que também são conhecidos como irmãos de Irã. Grande, porém, é a divergência entre os autores sobre as origens da maçonaria. Levantamento feito por Charles Bernardin, maçom, em extensa bibliografia maçônica editada até 1909, permite verificar que 28 autores situam essas origens nos primeiros tempos da Idade Média, 5 nas Cruzadas, 12 nos Templários, 9 na Roma Antiga, 7 no Gênesis, 6 entre os judeus, 18 no Egito, 3 no Dilúvio, 15 na criação do mundo. Há mesmo certo maçom, chamado Olivier, que não hesita a asseverar o seguinte, abre aspas, a velha tradição maçônica afirma que a nossa sociedade existia antes da criação do globo terrestre, através de diferentes sistemas solares. Fecha aspas. Por certas características da seita dos essênios, é pelo menos curioso que alguns autores maçons vejam nela as raízes da maçonaria. Pelo seguinte, os essênios empregavam sinais e palavras peculiares para se reconhecerem reciprocamente. Só admitiam novos membros à seita depois de submetê-los a várias provas. Faziam reuniões secretas. Não podiam revelar a terceiros os segredos da seita. E para atestar a admissão de um neófito, entregavam-lhe um martelo e um avental branco. Esse período mítico, anterior ao surgimento da maçonaria moderna, ou maçonaria especulativa, nos começos do século XVIII, costuma ser considerado como o da maçonaria operativa ou antiga. Quarto ponto. A história da maçonaria no período moderno. Surgiu em 7 de fevereiro de 1717, na Inglaterra. A maçonaria moderna, fundada pelos pastores protestantes James Anderson e Jean Théophile Desaguliers, este natural de La Rochelle, na França. O ato fundacional ocorreu na Taberna da Macieira, aí se originando a grande loja da Inglaterra, mediante fusão das 4 lojas primitivas que se reuniam nas tabernas. Existiam já então os landmarks, ou antigos lindeiros, que é como se denominam cerca de 2 dezenas de princípios de origem obscura, considerados universais e imutáveis, e tido como as bases invioláveis da maçonaria. A Constituição do Grande Oriente do Brasil proclama seu respeito e fidelidade aos princípios maçônicos universais, tais como são expressos nos antigos lindeiros e na Constituição de Anderson, no artigo 70. Foram Anderson e Desaguliers que elaboraram as famosas Constituições, publicadas em 1723 e reformadas poucos depois em 1737 ou 1739. Costumeiramente conhecidas como Constituições de Anderson. Foi em 1721 que apareceu a primeira loja na França, acolhendo o denominado rito escocês antigo e aceito, que se opunha ao rito de York das lojas inglesas. Em 1738, porém, fundou-se a Grande Loja da França, separando-se a maçonaria francesa da inglesa. Desde então, passaram a existir 3 grandes ramos da maçonaria: o rito escocês, o rito inglês e o rito simbólico francês.
Ao longo do século XVIII, a maçonaria difundiu-se pela Europa e pela América do Norte, alcançando os países hispano-americanos, inclusive o Brasil, onde a maçonaria penetrou graças à benevolência do primeiro-ministro do rei de Dom José, o Marquês de Pombal, que era também maçom, conforme atesta Manuel Rodrigues Ferreira, em Qual é o Segredo da Maçonaria, artigo publicado no Jornal da Tarde, em São Paulo, 27 de março de 1982. E ganhando maior penetração a partir do século XIX, quando já se incrementava largamente a secularização das instituições, inaugurada pela Revolução Francesa em 1789. Item 5. A maçonaria aparente. Para se expandir, a maçonaria utiliza-se de marketing sedutor, com que procura aliciar adeptos mediante a pregação de altos ideais, voltados para a filantropia, a filosofia, a educação, o progresso. Preconiza a moral e a solidariedade para lastrear a vida individual e social. Proclama a existência de um ser supremo, chamado Supremo Arquiteto do Universo, assegurando, porém, que todas as religiões são boas, donde o dogma da absoluta liberdade de consciência. Ostenta uma Bíblia em cada loja, sobre a qual os neófitos fazem o juramento maçônico, ao mesmo tempo em que é propugnada a tolerância como pedra de toque da vida da seita, razão pela qual são vedadas discussões nas lojas sobre religião e política. Pretende que a fraternidade entre os maçons, que se protegem até mesmo preterindo direitos incontestes de profano, venha a passar para todos os homens. Por isso, faz alarde da conhecida divisa: liberdade, igualdade e fraternidade. Não se esgota aqui o extenso elenco de predicados que a maçonaria se atribui. Todos esses predicados, aliás, são a tônica da maçonaria aparente, ou seja, da loja de fachada, cujo papel é tornar eficazes os métodos de propaganda maçônica, como ocorre nas suas reuniões brancas, em que se trata de inocentes e aparentes temas cívicos e culturais. Item 6. A maçonaria real. A maçonaria real é muito diferente da aparente. É a maçonaria da loja que está escondida. Aqui está por trás, abscôndita, resguardada pelos grandes segredos, pelos grandes mistérios, e que age com vistas a seus verdadeiros objetivos. Surgindo a época do Iluminismo no século XVIII, a maçonaria logo se tornou a oficina central de produção e difusão dos princípios e ideias do racionalismo, do liberalismo, do enciclopedismo. Por isso, a doutrina maçônica prega a moral universal e a lei natural ditadas pela razão e pela ciência, segundo uma visão agnóstica da vida. Professa um espiritualismo vago e difuso, que conduz a um deísmo generalizado. Cobre-se de indiferentismo religioso, ao proclamar a igualdade de todas as religiões e cultos, sob a regência do inviolável princípio da tolerância. Exige um liberalismo radical, cimentado na absoluta liberdade de pensamento, a que vem agregado o direito de o homem se portar exclusivamente de acordo com os ditames da própria razão. Guiando-se pelas circunstâncias, desenvolve larvado e untuoso ou aberto e agressivo anticlericalismo, a pretexto de combater e aniquilar o obscurantismo e o fanatismo, instrumentalizando para tanto o Estado e o ensino, que quer organizado segundo os princípios do laicismo, vale dizer, do ateísmo e do materialismo. Liberdade, igualdade e fraternidade é a bandeira síntese que, habilmente desfraldada, por ser portadora de um fundo de valor efetivo e cativante, serve por isso mesmo à maravilha
para induzir a aceitação do sentido maçônico que é dado àquela trilogia. A liberdade é valor de alta importância, mas não é valor supremo. A igualdade é valor intrínseco ao ser do homem, mas não exclui as justas desigualdades próprias do seu modo de ser. A fraternidade só tem sentido havendo filiação num Pai comum, que é Deus Criador e Redentor de todos os homens, e não um impessoal e abstrato Supremo Arquiteto do Universo. Coroando tudo isso, sobrepaira exatamente este impessoal e abstrato Supremo Arquiteto do Universo, o Deus dos franco-maçons, que, segundo afirmam eles, não é senão uma energia panteisticamente considerada, que explica e rege o universo todo e tudo o que ele contém. É o deísmo próprio de um Deus que não chega a ser sequer uma caricatura do único Deus verdadeiro, uno e trino, que se revelou por Jesus Cristo, total e compreensivelmente ignorado pelas concepções e pela linguagem maçônicas, que evidentemente nunca o mencionam. E assim é porque, coerentemente, a maçonaria exalta uma religião natural, destinada a congregar todos os homens em torno de ideias comuns e indiscutíveis: a bondade, o dever, a honra, a paz, por exemplo, mas tudo entendido de acordo com a livre interpretação de cada um, e sem que se procurem, para elas, razões e fundamentos objetivos, pois isso acaba trazendo divisões, quebrando-se a fraternidade. É o naturalismo, afinal, inerente à cosmovisão maçônica. 7º item: a condenação. Esses aspectos do quanto há de principal na doutrina maçônica atestam sua absoluta incompatibilidade com a doutrina cristã e permitem compreender por que a Igreja Católica tem condenado repetidamente a maçonaria, fundada esta em 1717. Já em 24 de abril de 1738, Clemente XII, Papa de 1730 a 1740, lançava-lhe a primeira condenação pela Constituição Apostólica ineminente. Seguiram-se-lhe várias outras, especialmente quando se levaram a efeito interpretações ou distorções dos termos dos textos condenatórios. Assim, sucederam-se as de Bento XIV, de 18 de maio de 1751, de Pio VII, de 12 de setembro de 1821, de Leão XII, de 13 de março de 1825, de Pio VIII, de 21 de maio de 1829, de Gregório XVI, de 15 de agosto de 1832, de Pio IX, de 9 de novembro de 1846 e de 8 de dezembro de 1846, e ainda a bula de 12 de outubro de 1869, de Leão XIII, de 20 de abril de 1884, encíclica Humanum Genus, que expõe amplamente os fundamentos doutrinários da seita e aponta seus graves perigos para a fé. Pio X, no consistório de 20 de novembro de 1911, alerta para a perseguição à Igreja desenvolvida pela maçonaria. 30 de novembro de 1911. Pio XII, em alocução de 24 de junho de 1958, apontou como raízes da apostasia moderna o ateísmo científico, o materialismo dialético, o racionalismo, o laicismo e a maçonaria, mãe comum de todas elas. O Código de Direito Canônico de 1917 reiterou todas as condenações até então pronunciadas. Nos cânones 684, proibindo aos fiéis o ingresso em associações secretas, condenadas, sediciosas, suspeitas ou que procuram subtrair-se à legítima vigilância da Igreja. No cânone 2335, prescrevendo
o que se dão em seu nome à seita maçônica ou a outras associações do mesmo gênero que maquinam contra a Igreja, incorrem ipso facto em excomunhão. Cânone 2336, fixando penas para clérigos e religiosos que dão seu nome à seita maçônica ou a outras associações semelhantes. Produziu alvoroço nos meios maçônicos a promulgação do novo Código de Direito Canônico em 1983, pelo fato de, nos seus cânones, a maçonaria não vir expressamente mencionada. Na verdade, reza o cânon 1374 o seguinte: quem se inscreve em alguma associação que conspira contra a Igreja, seja punido com justa pena, e quem promove ou dirige uma dessas associações, seja punido com interdito. Fecha aspas. E a pena, no caso, é a de excomunhão, como prescreve o parágrafo 1º do cânon 1364. Dados os termos das novas disposições, houve os que pretenderam ver mudança na atitude disciplinar até então adotada pela Igreja em relação à seita. Solicitada a se pronunciar, a Santa Sé emitiu uma declaração da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé nos seguintes termos, abre aspas. Foi perguntado se mudou o parecer da Igreja a respeito da maçonaria, pelo fato de que no novo Código de Direito Canônico ela não vem expressamente mencionada como no anterior. Esta Sagrada Congregação quer responder que tal circunstância é devida a um critério redacional, seguido também contra as outras associações igualmente não mencionadas, uma vez que estão compreendidas em categorias mais amplas. Permanece, portanto, inalterado o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja, e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a natureza das associações maçônicas, com um juízo que implique derrogação de tudo quanto foi acima estabelecido. E isso segundo a mente da declaração dessa Sagrada Congregação de 17 de fevereiro de 1981. O Sumo Pontífice João Paulo II, durante a audiência concedida ao subscrito cardeal prefeito, aprovou a presente declaração, decidida na reunião ordinária dessa Sagrada Congregação, e ordenou a sua publicação. Roma, sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 26 de novembro de 1983. Joseph Ratzinger, cardeal prefeito. Jerônimo Hammer, secretário. Fecha aspas. A maçonaria no Brasil. No Brasil, a maçonaria começou suas atividades oficiais em 1801, quando se instalou a loja Reunião, filiada ao Grande Oriente da França. Em 1815, fundou-se no Rio de Janeiro a loja Comércio e Artes. Dom João VI, regente de 1799 a 1816 e rei de 1816 a 1826, proibiu em 1818 quaisquer associações secretas de qualquer denominação. Nos pódromos da Independência, sob o governo do regente Dom Pedro, 1821 a 1822, as lojas proliferaram. Em 28 de maio de 1822, instalou-se o Grande Oriente, de que foi o primeiro grão-mestre José Bonifácio de Andrada e Silva, que atraiu Dom Pedro I para a seita, da qual se tornou grão-mestre, mas que, conhecendo-a por dentro, a dissolveu, proibindo-lhe a existência em 1823, sob severas sanções. Com a abdicação de Dom Pedro I em 1831, José Bonifácio restaurou o Grande Oriente, tornando-se novamente grão-mestre. Desde 1828, porém, a maçonaria de rito francês, único até então existente no país, passou a sofrer a concorrência da maçonaria
do rito escocês antigo e aceito, o qual acabou dominando amplamente o cenário maçônico brasileiro. A partir de então, várias cisões vieram a ocorrer no âmbito da seita. A de maior expressão verificou-se em 1863, no Rio de Janeiro, entre o Grande Oriente do Lavradio, da Rua do Lavradio, cujo grão-mestre era o Visconde do Rio Branco, de 1819 a 1880, e o Grande Oriente dos Beneditinos, da Rua dos Beneditinos, cujo grão-mestre era Saldanho Marinho, que nasceu em 1816 e morreu em 1895, o qual, sob o pseudônimo de Ganganelli, veio a publicar violentos panfletos contra a Igreja, todos reunidos posteriormente em 4 volumes sob o título A Igreja e o Estado. Quando, porém, a questão religiosa, em 1873, da questão religiosa, em 1873, essas potências maçônicas deixaram de lado suas disenções e somaram forças na luta contra a Igreja, de que resultaram o processo e a condenação a 4 anos de prisão com trabalhos forçados dos bispos Dom Macedo Costa, do Pará, e Dom Vital de Oliveira, de Olinda, pelo crime de haverem desobedecido o governo que lhes ordenara fosse levantado o interdito que haviam lançado sobre igrejas cujas irmandades estavam infiltradas por maçons, os quais até mesmo retinham em suas mãos a chave do sacrário, sonegando-a. Hoje, há cerca de 150 a 200 mil maçons brasileiros, integrantes de menos de 1 milhar de lojas, agrupadas em 2 dezenas de grandes orientes e grandes lojas. 95% dos pedreiros livres brasileiros pertencem ao rito escocês antigo e aceito. Essas divisões e subdivisões que existem na maçonaria em nada lhe afetam a unidade de princípios, que permanecem íntegros desde as origens da seita e asseguram a união de todas as lojas para uma ação conjunta, sempre que as circunstâncias o exigirem, mas especialmente quando se trata de atuar contra a Igreja. Não obstante isso, por vezes aparecem notícias sobre eventual conciliação entre a Igreja e a maçonaria. Ocorre que, para tanto, seria preciso que a Igreja se negasse a si própria, ou que a maçonaria deixasse de ser o que é. E não há o mais leve indício de que isso possa acontecer, a despeito da opinião em contrário de um ou outro clérigo, se não maçonizado, quiçá desinformado. Tratam largamente desse assunto as obras Maçonaria e Religião, de Máximo Introvini, e Igreja e Maçonaria, Conciliação Possível, de Dom Boaventura de Cloppenburg. Item 9. A maçonaria e a política. A maçonaria sempre teve intensa atuação política, a despeito de fazer uso do habitual artifício maçônico de se dizer apolítica, declarando até proibir o trato de questões políticas nas lojas. No entanto, certos movimentos e revoluções políticos que têm ocorrido ao longo da história, quando triunfam, revelam marcas profundas dos princípios maçônicos nas instituições que se instauram. A esse propósito, não há necessidade de que a maçonaria blasone ter tido participação decisiva na Revolução Francesa em 1789, para se conhecerem as matrizes desta. As instituições a que deu origem à Revolução fundaram-se no racionalismo, no liberalismo, no antropocentrismo, no gnosticismo, no laicismo, no naturalismo. Ou seja, em todo um complexo de ideias que é a menina dos olhos do doutrinarismo maçônico. As consequentes medidas práticas o confirmam. Separação absoluta entre Igreja e Estado, Constituição Civil do Clero, ensino leigo, divórcio a vínculo, etc., no campo estritamente político. A partir de então, as estruturas estatais foram se implantando nos países dos 2 lados do Atlântico, sob a égide da secularização e de radical abstracionismo político. E tudo a se fazer com indisfarçável sincronia doutrinária e programática.
A maçonaria autocontempla-se libertadora dos Estados Unidos da América, dos países hispano-americanos e também do Brasil, onde ela chegou a se requintar. Na noite do dia 14 de novembro de 1889, véspera do golpe do dia 14 de novembro de 1889, véspera do golpe de Estado, que implantou a República, foi resolvido numa loja maçônica que o irmão Marechal Deodoro da Fonseca seria o chefe do movimento. O primeiro ministério republicano foi integralmente de maçons, conforme consta no artigo de Tenório de Albuquerque, escrito em 1955, conforme o livro que é a maçonaria, de Tenório de Albuquerque, escrito em 1955, na página 146. Escrita por um maçom, essa obra, na qual se arrolam os grandes feitos políticos internacionais e nacionais da seita, atesta, como deve ser entendido, o apregoado comportamento apolítico da maçonaria. Ademais, toda a história da maçonaria oferece extenso painel da verdadeira dimensão da objetividade e da credibilidade em que devem ser tomados os termos com que a seita é definida pelos ritos inglês e escocês. Abre aspas. Um formoso sistema moral revestido de alegoria e ilustrado com símbolos. Fecha aspas. E aqui termina o verbete Maçonaria da obra Dicionário de Política do Galvão de Souza. Para encerrar o nosso programa, lembrando que há uns dias atrás eu fiz uma outra aula, um outro programa, falando sobre a participação da maçonaria no Congresso Anfictiônico do Panamá, em 1826, onde havia um único documento no Brasil, um único documento no mundo, e ele estava no Brasil, e o general Geisel, na altura presidente do Brasil, mandou tirar este documento do Brasil e o mandou para o Panamá. Esse documento é importantíssimo, primeiro porque é o único documento que prova a participação altamente conspiratória e ilegal e o grande financiamento, o grande dinheiro internacional que correu na maçonaria, capitaneado pela maçonaria brasileira. É intrigante a razão pela qual o Ernesto Geisel exilou do Brasil, mandou tirar do Brasil esse documento. O Geisel era maçom, para quem não sabe. Não é? Então ele mandou arrancar daqui o único documento cuja comprovação atesta um movimento altamente poderoso, ao contrário do que pregam os historiadores, levado a cabo nas Américas pela maçonaria. Aqui eu deixo mais uma vez, porque eu já coloquei essa lista em vários posts que eu venho fazendo no meu Facebook e em artigos, e sobretudo em artigos no site do IMUB e na minha página pessoal, no site do Medium. Eu vou colocar a lista dos presidentes maçons do Brasil. Isso nos dá uma ideia da tragédia. Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891. Floriano Peixoto, 1881 a 1894. Prudente de Moraes, 1894 a 1898. Campos Sales, 1898 a 1902. Nilo Peçanha, 1909 a 1910. Hermes da Fonseca, 1910 a 1914. Venceslau Braz, 1914 a 1918. Delfim Moreira, 1918 a 1919. Washington Luiz, 1926 a 1930. Nereu Ramos, 1955 a 1956. Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. Jânio Quadros, 1961.
João Goulart, 1961 a 1964. Humberto Castelo Branco, sim, o militar, 1964 a 1967. Emílio Garrastazu Médici, 1969 a 1974. Ernesto Geisel, 1974 a 1979. João Figueiredo, 1979 a 1985. Tancredo Neves, ele era carbonário. Ganhou, mas não assumiu, 1985. Fernando Collor, 1990 a 1992. Fernando Henrique Cardoso. Dizem, corre o boato, ainda não confirmado pela Esparta, de que Fernando Henrique era membro da Esparta, uma associação maçônica. 1995 a 2003. Michel Temer, primeiro vice, depois presidente, de 2016 a 2019. O atual vice-presidente, Hamilton Mourão, e todos os generais do Planalto, que estão agora no governo de Jair Bolsonaro. Bem, coincidentemente, aqui mais uma vez eu reafirmo, tudo aquilo que os militares acusam a esquerda de fazer, de introduzir o comunismo no Brasil. O que é o comunismo? O comunismo tem propostas muito claras, né? Toda a ideia de socialismo brasileiro, ou de comunização, como queiram, porque o comunismo é uma coisa muito menos letal, ao contrário do que se possa pensar, do que o socialismo. Porque o socialismo é a mãe do comunismo. Então, como provou aqui o verbete do artigo, o verbete maçonaria do Dicionário de Política, do Galvão de Souza, as ações práticas da maçonaria e o seu corpo doutrinário, que é separação entre o Estado, a Igreja e o Estado, constituição civil do clero, divórcio, ataque à Igreja, né, naturalismo, liberalismo exacerbado, tá certo? Toda a estrutura filosófica, política, teoricamente religiosa, né, tudo aquilo que a maçonaria concebe foi introduzido ao longo de todos os governos brasileiros pela própria maçonaria e pelos políticos filiados à maçonaria. Então, os ideais da seita, os princípios da doutrina que ela propaga, que ela defende, na verdade, o que tem sido implementado dentro do Brasil. O Brasil nunca teve governo comunista na presidência do Executivo Nacional. Se o Brasil, eu torno a falar isso, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz essa ponderação. Se o Brasil, desde 1889, nunca teve governo de esquerda, como é que o Brasil tornou-se um país socialista, comunista? Aonde está a explicação? Porque o Brasil sempre foi dirigido pela direita, ou aquilo que vai se chamar de direita. Então veja a aberração que é a história brasileira. Nós temos sucessivos governos militares, diretos e indiretos, que foram implementando, em nome da maçonaria universal, todos os princípios e a doutrina maçônica dentro da governança brasileira. O problema dessa coisa toda é que eles são o socialismo puro.
não é? A coisa se torna mais grave ainda quando se sabe, e muito pouca gente sabe, e esse artigo do Galvão de Souza mostra isso, que esta maçonaria que aparece, que nós vemos, que tem site, não é? Que aparece em fotografia, essa é a maçonaria aparente. Veja, é essa maçonaria aparente que tem 33 graus, que todo mundo conhece. Mas a maçonaria verdadeira, a real, ela não é aparente. Ela é abscôndida. Tá? Então aquilo que nós estamos vendo não é a verdadeira maçonaria. Há, portanto, uma maçonaria visível e uma maçonaria invisível. E dentro desta maçonaria visível, portanto aparente, a doutrina que ela propaga é claramente rastreável nas políticas, na economia, na filosofia e na cultura. Ora, então, o que é a proposta da verdadeira maçonaria? A que está abscôndida. Eis o ponto, caros alunos e ouvintes. A gente aponta para uma coisa e, na verdade, o dedo deve se dirigir a uma outra direção. A verdadeira maçonaria não é a que está visível, não é a que tem endereço eletrônico e nem CNPJ. O que é a maçonaria? Evidentemente, ninguém há de pensar que a igreja, e não só, monarcas sérios, filósofos sérios, historiadores sérios, condenaram essa seita. O Brasil é um país dirigido pela maçonaria desde 1822. Quem nos jogou nesta desgraça? O autor do crime. Tem dois grandes maçons, Gonçalves Ledo e José Bonifácio. Isso sem considerar Dom Pedro I, o grande traidor, que traiu não só a Portugal, mas a todo o mundo ocidental, jogando a todos nós nas mãos definitivas de algo que não é visível. Quando Gustavo Barroso faz as ponderações, mesmo as ponderações da maçonaria visível, ele fazia um alerta e uma chamada de atenção para algo que somente com muita visão e acutilância intelectual é possível perceber. O que é a maçonaria? Até o próximo programa.